Meu nome é Bruno Berchielli, eu sou formado em administração pelo INSPER, com mestrado em ciência da computação e inteligência artificial pela Universidade de Bolonha, e tenho uma experiência já como gestor e professor também de graduação, né? Mas já faz 2 anos que eu fiz a transição para ser um fornecedor de tecnologia nesse mercado de educação. Tem sido uma experiência incrível. Conheci projetos pelo Brasil todo, projetos muito legais. E queria até falar um pouquinho disso com vocês, mas antes de começar falando de educação propriamente, eu peguei aleatoriamente 3 setores da economia para fazer uma leitura, né, de tendência que eu e as pessoas que trabalham comigo enxergamos que podem impactar a educação de forma muito forte, né? Mas peguei esses 3 setores de forma aleatória só para mostrar um ponto. Começando, por exemplo, com televisão, né? A gente cresceu acostumado a usufruir de uma grade rígida imposta pelos provedores de TV a cabo, pelas emissoras de rádio e televisão. E o que a gente enxerga hoje, principalmente nos jovens, nas crianças, é uma tendência de recusar o que já vem pronto e que, na verdade, poder usufruir de escolhas, poder usufruir, de fato, da personalização, da possibilidade de flexibilidade de escolher o que e quando assistir, né? Então, você vai pegar um jovem, ele vai ter um conjunto de assinaturas, de canais no YouTube completamente diferente de outro jovem e completamente diferente da gente, né? A forma com que essa geração consome as coisas é muito distinta de nós. De forma equivalente, né, também a gente está acostumado, por exemplo, a comprar um carro, esse ser o nosso meio de locomoção. E algumas empresas recentes, como o Uber e a própria Yellow, por meio de patinetes e bicicletas, alteraram completamente a forma como que a gente se locomove, né? Dando, de fato, a possibilidade de você escolher o tipo de veículo que você quer, se você quer um carro mais luxuoso, se você quer um carro mais econômico, se você está disposto a dividir sua corrida com outras pessoas a fim de economizar. Ou seja, a gente conseguiu sanar a necessidade de transporte de uma forma que não passa necessariamente pela posse de um bem, e sim pelo usufruto de um serviço. E é isso que, de fato, a gente está entregando cada vez mais, né? Essa é a questão da flexibilidade e da personalização. Por último, né, por exemplo, o iTunes ele revolucionou a forma com que a gente consome música no início dos anos 2000, por meio do iPod, da compra de músicas individuais. Eu não sei quantos de vocês viram, mas a Apple anunciou o fim do iTunes em abril desse ano. E já em setembro esse serviço vai deixar de existir para dar espaço ao Apple Music, que é um outro serviço semelhante ao Spotify, não sei daqui que conhece, mas que de fato vai permitir você ter a flexibilidade total de um catálogo de milhões de músicas à sua disposição. Então o que a gente enxerga nesse setor é de fato que a personalização da experiência de consumo ela está se alastrando por diferentes setores, né? E quando a gente pega um livro tradicional de estratégia de negócios, a gente vê sempre que tem essa questão do trade-off, né? Bom, se você quer oferecer um serviço personalizado, bacana, mas isso vai acarretar em custo e preço para o consumidor, né? Ok, concordo que isso é plenamente verdade e de forma equivalente, menos personalização acarreta em serviços mais baratos. Mas isso é verdade para uma lógica industrial, não para uma lógica de serviços, né? O que essas empresas de tecnologia estão fazendo, elas estão desrompendo mercados tradicionais de forma a entregar personalização na experiência que esse usuário tem e ainda assim garantindo um baixo custo de acesso, né? Por exemplo, do Apple Music, por R$8 por mês você tem acesso a milhões de músicas e monta suas próprias playlists, sem necessidade de comprar individualmente cada uma, né? E quando a gente olha para a educação, né, a educação, ela, do jeito que a gente consegue hoje, ela teve sua estruturação nos idos da Revolução Industrial no século XVIII. E não por acaso ela se manteve assim, né? A gente, quando olha uma sala de aula dessa, é importante que a gente entenda que esse design da forma de estruturar uma sala de aula, ele foi arbitrário, foi pensado, é um design pensado sobre isso, e que ele se manteve atualmente, né? E qual que é o foco de uma experiência como essa? Não é a personalização. O foco de uma experiência como essa, de fato, é a padronização do que é ensinado, né? Você coloca um monte de alunos de forma em fileiras, um olhando para a nuca do outro a fim de diminuir conversas, tem um único conteúdo sendo transmitido ali, porque o foco era formar o máximo de pessoas possíveis que sabiam exatamente a mesma coisa para executar o mesmo trabalho. E um resquício que, na minha opinião, é mais importante do que o próprio design da sala de aula,
é a forma com que a gente estrutura currículo, no Brasil principalmente, né? Que são chamados currículos seriados. A gente agrupa os alunos com o momento de ingresso deles no sistema educacional, né? Então você vai agrupar alunos que entram na escola com base na idade deles, ou você vai agrupar alunos no ensino superior com o momento de entrada deles no primeiro semestre do curso deles, né? As disciplinas são todas pré-estabelecidas, as disciplinas são todas pré-estabelecidas e esse aluno avança linearmente na formação dele, né? O que eu enxergo de problema isso é que o sistema seriado ele não está quebrado, mas se a gente trata o aluno somente pela essa forma rígida e estruturada, a gente está formando um monte de alunos com exatamente as mesmas experiências e os mesmos conteúdos, né? E não por acaso a gente começa a ver notícias como essa, né? Que apesar do grande acesso à educação padronizada que esse sistema seriado permitiu, a gente vê cada vez menos valor nos diplomas, né? Então, por exemplo, em grandes empresas que contratam pessoas altamente qualificadas, como essas de tecnologia, já nem exigem mais diplomas de ensino superior como condição necessária para isso. Isso tudo por conta dessa padronização, né? A princípio, se todo mundo foca exatamente na mesma coisa, a princípio ninguém focou em nada. E como que a gente poderia tornar a educação um fator de diferenciação no mercado, né? Isso é uma discussão já longa, de alguns anos, mas acaba se chegando num consenso, né? Por exemplo, desse ano, né, do World Economic Forum, ele estabelece que as habilidades e as competências, de fato, vão ser as métricas de contratação no mercado de trabalho. Não mais necessariamente diplomas, né, os degrees, como a gente está acostumado e percorreu a educação até aqui. A gente está passando de uma era em que a pergunta fundamental quando você passa para uma empresa era onde você se formou e em que você se formou, né? Qual curso que você fez e onde você fez, para uma era o que é mais importante, o que você sabe fazer. Independente se você muitas vezes aprendeu esse algo no YouTube, ou se você aprendeu esse algo em uma universidade, ou se aprendeu esse algo com alguém numa experiência de trabalho. O conjunto da progressão desse aluno passa a ser muito mais nessa questão de sair da questão do conteúdo da graduação para um conjunto de competências, né? E veja, esse conjunto de competências não necessariamente está atrelado a um único fator formativo. Isso significa, né, o fim da educação formal? Não. É só uma nova forma da gente repensar a educação, de forma em que a personalização passe a permear isso, né? E que a gente comece a dar o foco nas competências, na concepção dos currículos, de forma a não serem lineares, a serem de fato currículos que esse aluno estrutura de acordo com os próprios interesses. Então, se esse aluno vê vocação em um certo sentido, a ideia é que o sistema educacional ele possa entregar essa experiência personalizada desse aluno explorar mais a fundo aquela vocação já demonstrada por ele. E quem, no ineditismo inédito, né, que a gente enxerga nisso, quem está puxando essa corda, por incrível que pareça, é o próprio MEC. Esse slide não é meu, esse é o slide da Guia de Implementação do Ensino Médio, formulado pelo MEC, em que pressupõe a personalização do aluno por meio de itinerários formativos, né? Então, isso é uma tendência legal, vai começar a valer a partir já do ano que vem, em que as escolas vão ter que entregar isso. Em ensino superior, a gente enxerga essa mesma tendência, né? Tem o EduCause, que é um report anual, e na tendência de longo prazo a gente enxerga como ele escrevendo pela primeira vez a questão dos titulares e desagregados, ou seja, um aluno que pode escolher o que estudar. Caiu? Alô? Ok, voltou. Em que os alunos poderão escolher o que estudar e muitas vezes escolher até em instituições diferentes combinando num diploma único aquelas competências, né? Hoje, 2% das instituições americanas topo de linha fazem isso, com uma tendência de, nos próximos 5 anos, 30% delas fazerem. Então, a tendência já é algo observado estratégico hoje na educação. E é isso que eu dedico o meu trabalho junto com a minha equipe, né? A ideia de construir uma edtech que permita com que as instituições de ensino formais façam a transição daquele modelo seriado que é imposto ao aluno para um modelo flexível, onde esse aluno pode escolher a trajetória que ele vai cursar, no formato de itinerários. E a gente faz o controle disso, de todas as competências, skills e áreas do conhecimento que esse aluno escolheu ao longo da carreira. De fato, a gente ajuda a escola a alocar conteúdos, a alocar recursos, salas de aula, professor, ensalamento de forma eficiente.
enquanto esse aluno escolhe e se aprofunda naquilo que faz sentido na formação dele, né? E o foco nisso tudo é que alunos diferentes vão ter um conjunto de skills diferentes que vão permitir que eles busquem vagas e oportunidades, interesses e graduações e novos cursos de formas diferentes, respeitando a individualidade de cada um. Porque é isso que a gente acredita que a educação existe, né? A forma de fazer cada estudante se tornar um estudante único. Muito obrigado.